Bom, galera, voltamos aqui para mais um vídeo, é o vídeo número 9. Esse vídeo vai falar sobre a criação de pasta home do usuário, ou seja, a pasta base do usuário. O que seria essa pasta base do usuário? Vou voltar aqui na topologia para explicar melhor para vocês. Eu tenho uma pasta aqui que a gente criou nas aulas anteriores chamada home. Essa pasta, ela é uma pasta destinada a guardar todas as todos os arquivos e pastas de um usuário específico. Por exemplo, eu tenho o usuário Ana aqui nessa estação. Quando a Ana logar nessa máquina, ela vai ter um mapeamento da unidade que pertence a ela aqui no servidor. Se a Ana sair dessa máquina e logar nessa máquina, ela vai ter acesso à mesma pasta que está aqui no servidor. Outro usuário que tiver logado em outras máquinas não vão ter acesso à pasta de Ana aqui. Essa pasta home da Ana só vai dar acesso para a Ana. E assim como os outros usuários também. Se os outros usuários, por exemplo, o Paulo fizer, ele não tem acesso à pasta de Ana e nem Ana tem acesso à pasta de Paulo, mas Paulo tem total acesso à sua pasta que está aqui no servidor. Então a gente chama de pasta base do usuário e aqui a gente vai chamá-la de home. Só vocês verem aqui no servidor, essa pasta nós criamos nas aulas anteriores. Ela fica na unidade E, essa pasta aqui. Já fizemos o devido compartilhamento no outro vídeo. Só vamos conferir aqui, ó, tá compartilhada, né? Compartilhados com, vamos ver aqui em permissões, leitura e alteração para usuários de domínio. E o administrador de domínio, o grupo administradores, né, qualquer um que pertence a esse grupo, administradores, tem acesso total, né, como é padrão, tem acesso total. Além disso, eu tenho também as permissões à segurança, né, o acesso de segurança. Veja aqui que eu tenho usuários de domínio e administradores. Vamos fechar aqui. Então, qual é a ideia? Quando o usuário logar numa estação de trabalho, ele vai criar aqui dentro dessa pasta que está vazia automaticamente arquivos que porventura lá na estação ele tenha criado. Então ele salva lá na estação de trabalho, na estação cliente, e aqui na pasta dele, dentro da pasta base desse usuário, por exemplo, Ana, que está logado lá, o que ela salvar ali dentro, ela vai ter acesso em qualquer máquina do domínio. Tá? Então isso fica salvo no servidor, que está fornecendo serviço de servidor de arquivo para todo mundo acessar. Então eu vou fechar aqui, vejo que ela está em branco. Vou fechar não, vou minimizar aqui. E como que a gente configura isso? Primeiro eu vou lá na estação de trabalho, na Windows 8 aqui, essa estação. Vamos logar aqui. Só para vocês verem, eu vou abrir o Windows Explorer, então a tecla Windows E. Vem aqui em computador, ó, observe, eu só tenho a unidade de disquete, o disco C, onde está o sistema operacional, e uma unidade de DVD, né, é onde está o nosso CD de instalação desse Windows que está aqui na tela. Então, quando a gente fizer lá a configuração da pasta Home, vai criar aqui um mapeamento da pasta do usuário lá no servidor. Tá? Então vamos fechar isso aqui, vou voltar para o servidor e vamos fazer a devida configuração. Vem em ferramentas, usuários e computadores do AD. Vou vir aqui em Senai. Senai eu tenho Lab 5 e eu tenho o usuário Maurício, que é o usuário que está logado lá na estação de trabalho Windows 8. Eu vou clicar aqui em propriedades, botão direito propriedades, em cima do usuário. Venho aqui em perfil. Observem que eu tenho aqui uma opção de conectar, né? Então vem aqui na pasta base, vem em conectar, vai ser a minha unidade Z, vou deixar sempre da última unidade, né? Se eu tiver outro mapeamento vai ser a Y, se eu fizer mais um vai ser a X, então vou deixar na Z. E aqui eu tenho que digitar o nome do servidor na rede. Só que antes de fazer isso eu quero ter a certeza
de que a nossa estação de trabalho está tendo acesso a essa pasta, se o compartilhamento está funcionando devidamente. Senão, ele dá erro aqui na hora de aplicar a configuração. Então, vamos lá. Na máquina cliente, vou abrir o Windows Explorer. Aqui na barra de endereços, eu vou digitar contra barra, o nome do servidor, que é PDC Senai. Eu tenho a pasta Home, clico nela e tento criar alguma coisa aqui, um arquivo, por exemplo, um documento texto. Se criou, beleza, ele está tendo acesso a essa pasta. Então, como criou, já testei, está funcionando, vou deletar essa pasta. Vou fechar aqui, volto para o servidor e aqui eu digito o caminho. Contra barra, PDC Senai, contra barra, home, contra barra, percent, username, percent. Então, deixa eu explicar esse caminho. Esse aqui, então, eu estou acessando o servidor. Toda vez que eu tenho contra barra, eu estou acessando um caminho de rede. Então, dentro do nosso servidor, eu tenho uma pasta compartilhada chamada home, onde vai ficar as pastas básicas de cada usuário. Essa variável aqui, ó, percentual, username percentual, significa que ele vai pegar o nome do usuário que eu estou no momento. Então, eu estou configurando a conta Maurício Davel. Esse username vai pegar o nome desse usuário, né? Depois eu vou mostrar por que disso aqui. Então, vou só colocar de lado aqui, puxar para cá. E se tudo estiver certo, se esse caminho estiver certo, ele vai criar automaticamente aqui, quando eu der aplicar, uma pasta chamada mdavel. Vamos aplicar. Ó, o caminho está correto. Ele já criou a pasta aqui. Ou seja, eu já configurei o mapeamento e a pasta base do usuário mdavel, que é o usuário que está logado lá no Windows 8. Então, vou dar um OK aqui. Vou lá na pasta, na máquina Windows 8. Vou fazer logoff, tá? Clico no usuário, sair e vou logar novamente para que as configurações tenham efeito. Então, observe que é Maurício Davel, que é o mdavel lá no servidor. Digito a senha e pronto. Eu abro o Windows Explorer. Observem que ele já mapeou a unidade aqui. Então vamos lá, eu vou abrir essa unidade e vou criar aqui uma nova pasta chamada teste. Criei a pasta chamada teste aqui na estação de trabalho. Agora eu vou lá no servidor e verifico se criou no servidor. Vamos abrir aqui a pasta mdavel e eu tenho aqui a pasta teste. Agora, aqui no servidor, eu vou criar a pasta teste1. E vou lá na minha estação de trabalho e eu tenho a pasta teste1. Então aqui eu estou na Windows 8 e aqui eu estou no servidor. Então, e vice-versa. Eu posso criar aqui no servidor que vai aparecer na pasta do usuário e vice-versa. Vamos fazer isso para mais um usuário. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar na pasta home, eu já configurei o mdavel. Vou lá no AD, vou aqui para pegar a Sara aqui, para configurar o usuário dela, botão direito, propriedades, perfil, conectar. Também vai ser a unidade Z para Sara. Quando a Sara logar, o mapeamento da pasta home dela, a pasta base, vai ficar na unidade Z. Digito o caminho. PDC, Senai, contra barra, home, contra barra, percentual, username, percentual. Então vou, só para fazer igual nós fizemos da outra vez, vou dar um aplicar aqui, ele vai criar aqui a pasta para Sara, que é S Signorelli. Vamos aplicar. Ok, ele já criou a pasta de Sara. Agora o que nós vamos fazer? Vamos lá na estação Windows 8. Vamos fechar. Sair desse usuário Maurício Davel, que é um usuário de laboratório 5. Agora nós vamos logar com a Sara, que é do laboratório 4. Então vamos sair. Outro usuário, S Signorelli.
a senha. Ele vai criar um perfil local na máquina, que vai demorar um pouco. A Sara tá meio gordinha, por isso que o perfil dela é mais pesadinho para carregar. Não conta para ela que eu disse isso não. Eu nego. Vamos lá, abrir aqui o Windows Explorer e nós temos aqui o mapeamento Z com a pasta S-Signorelli e eu vou fazer os mesmos testes aqui. Novo, pasta, teste. Vou lá no servidor, venho aqui no Windows Explorer, já tem a pasta S-Signorelli e eu tenho aqui teste. Vamos criar aqui nova pasta, teste 1. Volto lá na estação e eu já tenho teste 1. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês por que a gente utiliza o username %, tá? Então vamos lá, vamos no servidor. Vocês estão lembrados que a gente criou, através de um script, aqui no container contas novas, todas essas contas de usuários. Através de script automatizado elas foram criadas. O que eu vou fazer? Seleciono todas, né? Ou eu posso vir arrastar o mouse e selecionar tudo, ou eu simplesmente venho aqui e dou um Ctrl A. Ctrl A seleciona tudo. Botão direito em cima da parte azul. Venho em Propriedades. E aqui em Propriedades eu vou em Perfil. Clico aqui para habilitar a pasta base. Conectar unidade Z. E eu vou digitar o mesmo caminho. Então, contrabarra, PDC, Senai, contrabarra, home, contrabarra, username, %. Faltou um % aqui na frente. Bom, então, quando eu clicar em aplicar, ele vai criar desses usuários todos aqui, as pastas aqui no nosso servidor. Então, vou abrir o home aqui, eu já tenho MDAVEL e S-Signorelli que a gente criou anteriormente. E vou fazer o teste agora. Aplicar. E olha o que acontece. Criou todas as pastas de uma única vez. Agora vocês já sabem por que eu uso essa variável username %. Porque aí eu não preciso configurar um por um. Imagina que eu tenho aqui, numa empresa de grande porte, 2.000 usuários para fazer configuração. Então eu não vou fazer isso um por um. Eu uso essa variável e faço em uma única tela. Um único procedimento. Dou OK aqui. Vamos fechar aqui. O que eu vou fazer agora? Lá na estação de trabalho, vou pegar um usuário desse aqui, por exemplo, Adriana Sepulcro. Esses usuários ainda não pertencem a nenhum grupo, tá, pessoal? É só para teste agora, depois a gente vai atribuir um grupo para cada um, né? Lab Redes, Lab 4, a gente vai dividir isso aqui. Então, vou pegar só a Adriana aqui, deixa eu verificar o username dela. Conta é A Sepulcro. A Sepulcro. Vou lá na estação de trabalho. Vou fazer um logout aqui, eu vou sair. E agora eu vou logar com a Sepulcro. A senha padrão é 1, 2, 3, asterisco, ABC. Deve alterar a senha, que é o primeiro login da Adriana Sepulcro. Mudo para outra senha. Dou Enter, trocou a senha. Agora ele vai criar o perfil local nessa estação de trabalho para o usuário A Sepulcro. Vamos aguardar. Abro o Windows Explorer e eu tenho aqui a pasta também da Adriana Sepulcro. Se eu fizer login com todos aqueles usuários que a gente acabou de configurar, vai dar o mesmo resultado. Então, beleza, galera, essa videoaula foi sobre pasta base do usuário, como configurar a pasta base do usuário, beleza? No próximo vídeo
A gente vai fazer a criação do perfil móvel, ou seja, a pasta profile nós vamos povoar ela com os perfis móveis dos usuários do domínio. Esse vídeo fica por aqui, até o próximo.